É possível utilizar o Gemini, a inteligência artificial do Google, para escrever artigos científicos? Olá, meu nome é Alex Tavares, eu sou doutor em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicada em recursos hídricos, mestre em modelagem computacional. Num outro vídeo eu falei um pouco do ChatGPT para escrever artigos científicos e hoje eu vou fazer a mesma ideia utilizando o Gemini, tá, da Google. Vamos ver aí como é que ele vai se comportar. Lembrando que o Gemini eu não estou utilizando também como ChatGPT, a versão paga, que é a versão Advanced, tá? Mas vamos partir do princípio aqui que essa versão gratuita aqui vai se comportar de alguma forma aqui que eu já esteja esperando, ou não, vamos ver. Então eu vou pedir aqui o Gemini para escrever um artigo. Escreva um artigo científico. Escreva um artigo científico que contenha dois pontos: resumo, introdução, metodologia, referências e referências. Ponto. Cite as referências ao longo do texto. Cite as referências ao longo do texto. Deixa eu ver mais o que eu posso pedir a ele. Acho que é isso. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Ah, faltou o tema. Ele está me perguntando, inclusive, isso. Entendendo a tarefa. Antes de começar a escrever, é importante definir o seu artigo científico. Para auxiliar, precisa de algumas informações. Área de conhecimento, né? Ele tá certo. Tema, hipótese. Ele está me pedindo coisas mais detalhadas, olha. Estrutura básica do artigo científico. Vamos colocar aqui tema. Deixa eu ver se eu consigo editar esse meu pedido inicial aqui, que no GPT eu consigo. Tema: recursos hídricos, IA, inteligência artificial. Agora ele está escrevendo, tá certo. Inteligência artificial na gestão de recursos hídricos, uma revisão sistemática. Ele está fazendo uma revisão sistemática, hein? Acho difícil isso aqui ser uma revisão sistemática. Tá? Para quem não sabe, a revisão sistemática é uma revisão onde você utiliza certas palavras-chave, que a gente chama de tesauro, e aí, em cima dessas palavras-chave, ele vai buscar artigos pertinentes àquilo específico. Tá? O que torna essa busca bem restritiva é porque você condiciona as coisas. Então você pode falar, por exemplo, inteligência artificial, você pode colocar, por exemplo, redes neurais e recursos hídricos. E essa revisão sistemática, tecnicamente, ela vai me dar assuntos que utilizam redes neurais em recursos hídricos, certo? Então ele vai te dando uma quantidade de artigos, você vai ler aqueles artigos e vai fazer um apanhado de todos aqueles artigos e os resultados, o que você concluiu com todos aqueles artigos. Mas vamos lá, ele não fez nada diferente do GPT, do ChatGPT a princípio, assim, no sentido de aqui olhando aqui, ele fez, ele está me dando só uma, vamos lá, vamos ver o que ele fez aqui para mim. A escassez hídrica e a degradação da qualidade de água são desafios globais que exigem soluções inovadoras. A inteligência artificial emerge como uma ferramenta promissora para a otimização da gestão de recursos hídricos. Esse artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura explorando as principais aplicações de IA nesse contexto. Os resultados indicam que a inteligência artificial tem o potencial de melhorar a previsão de eventos extremos, otimizar a distribuição de água, monitorar a qualidade de água em tempo real e auxiliar na tomada de decisões mais eficientes. No entanto, desafios como qualidade dos dados e interpretabilidade dos modelos ainda precisam ser superados. Então, esse foi um resumo, né?
Não sei de onde que ele concluiu isso, no entanto, os desafios, onde que ele fez esse resumo. A introdução. Ele fez uma introdução aqui, não citou ninguém. Metodologia. Essa revisão sistemática foi conduzida seguindo diretrizes da Prisma. Prisma é um método, é uma técnica utilizada para revisão sistemática, tá? Para quem não sabe. É uma das formas que você utiliza toda a metodologia. E por que tem que ter essa metodologia para fazer uma revisão sistemática? A ideia da revisão sistemática é que outras pessoas que queiram replicar a sua revisão, né, e achar os mesmos resultados, elas precisam aplicar as mesmas técnicas, o mesmo tesauro, tá? Então, você utiliza uma técnica específica. Como é que você vai excluir artigos? Você exclui artigos que são repetidos, tá? O Prisma, ele tem uma metodologia bem específica. E essa metodologia permite que outro pesquisador replique a sua pesquisa e encontre. Nunca vai encontrar os mesmos artigos dependendo do período que você faz essa pesquisa, essa revisão sistemática. Mas você tem que encontrar resultados parecidos. Se eu faço uma revisão sistemática no início de 2020 e 2024, você vai encontrar mais artigos sobre aquele assunto. E daí a importância também de você colocar a data que você está fazendo a revisão sistemática, né? Mas você encontra algo ali em torno daquilo. Mas se alguém pegar uma revisão sistemática e aplicar aquela mesma metodologia, mesmo tesauro, ao longo do mesmo período, do mesmo mês ali, você vai achar os mesmos resultados. Essa é a ideia, que você permita que outros pesquisadores repliquem a sua revisão sistemática para concluir as mesmas coisas que você ou não, mas para chegar nos mesmos artigos. Resultados e discussão. Uma conclusão. A inteligência artificial apresenta grande potencial para transformar a gestão de recursos hídricos, tornando-a mais eficiente, sustentável e resiliente. Enfim, referências. Ele não me deu referências. Autor 1, ano, título, nome do artigo, revista, volume de páginas. Autor 2. Colocou observações, personalize, substitua o autor 1 e o autor 2 e as referências por informações de artigos científicos relevantes. Amplie e inclua mais seções, como desafios e limitações e perspectivas futuras. Especifique, seja mais específico nas aplicações de inteligência artificial. Contextualize. Aqui ele tá me dando mais um norte, tá? Então vamos lá, o que ele está fazendo de parecido com o ChatGPT aqui, que ele está colocando conceitos para mim, tá? Ele fez um resumo lá colocando conceitos. Eu não sei o que é pior, né? Eu acredito que aqui esteja mais condizente com a realidade, no sentido de que quando eu fiz esse teste com o GPT citou para mim referências, mas não sei se vocês assistiram o vídeo. Quem não assistiu, volta lá no final desse vídeo. Vai ficar um cardzinho para esse vídeo do GPT, tá? Do ChatGPT. Mas aqui ele está me dando um norte. O GPT simulou um artigo para mim, inclusive se eu quisesse aumentar o número de páginas, ele ia aumentar para mim. Eu preciso que a introdução tenha 3 páginas. Ele ia escrever uma introdução. Qual foi o problema do GPT? Que o GPT me deu primeiramente referências falsas. Se vocês assistirem o vídeo anterior que eu gravei, ele me deu referências falsas. Esse aqui não me dá referências. Certo? Então, o GPT, nesse sentido, ele foi um pouco mais perigoso. Porque ele soou como um artigo. Aqui não tem nada de artigo aqui, não tem citação, não tem nada mesmo eu pedindo, ele não citou. Ele me deu mais ou menos ali uma estrutura, como fazer e algumas dicas. O GPT ele escreveu um princípio de artigo para mim ali, com citação, introdução, foi mais a cara de um artigo científico. No entanto, ele colocou referências falsas que não existiam. Quando eu fui checar, a gente checou, verificando aqui no vídeo que eu fiz do ChatGPT, a gente verificou que as referências eram falsas. E aí, quando eu pedi ele para me listar referências verdadeiras, ele me listou uma referência verdadeira. No entanto, ficou aquele questionamento que eu faço, que quando você lê o artigo com mais calma, geralmente a citação em que ele usa um determinado autor não necessariamente representa o que aquele autor falou. Ele pode estar, e uma vez quando eu parei para analisar isso aconteceu, ele
citou que um autor tinha falado uma coisa, quando você lia aquele autor, você não achava aquilo naquele autor. Então ele colocou o conhecimento dele e disse, foi o autor X que falou isso, segundo o autor X, e colocou o conhecimento dele. Isso é um outro perigo. Então, assim, isso aqui é um panorama rápido, tá? Então, o que a gente tem em mente é que o ChatGPT, ele simulou melhor um artigo científico, mas ele colocou referências falsas. Quando pedir referências verdadeiras, a gente não tem certeza se aquele autor disse foi aquilo que ele colocou, ou se ele colocou o que ele conhece e citou que foi um autor que falou. Isso já aconteceu no GPT. O Gemini não foi tão ousado, tá? Então eu estou falando especificamente de criar artigos científicos, tá? Não estou falando de outras habilidades que um tem e o outro tem. Tá. Então, é disso que eu estou falando, de artigos científicos. Tá? Quando eu peço um para criar um artigo científico e o outro para criar um artigo científico. O ChatGPT você tem que ler com mais cuidado, senão ele passa como um artigo científico. Esse daqui não. O Gemini aqui, para mim, nessa versão gratuita, ele não ousou. Ele colocou algumas coisas que ele conhece, uma estruturazinha, né, como se fosse uma introdução, e jogou para mim um esboço de como eu poderia começar a fazer isso em dicas, né? O GPT é mais perigoso no sentido de que você consegue escrever um artigo, né, supostamente, apesar de dar referências falsas. Se você pegar uma pessoa que não vai ter o cuidado de olhar as referências, etc., ele simula um artigo científico melhor, tá? Então é isso que eu tenho para hoje e até um próximo vídeo.